Pronto. Gente, eu vou inclusive deixar essa aula gravada, tá? Cadê o resto do povo? Eu não devia deixar essa aula gravada. Porque cadê esse povo? Gente, já tá chegando aqui, ó, Iago. Eu acho ótimo que hoje vem um monte de gente que... Hoje troca os alunos, né? Hoje vem o povo que não vinha antes. Gente, o pessoal tá conseguindo entrar direitinho? Não, Gabi, o Ronaldo estava com dificuldade. Ó, Michele, desculpa. Michele, o Ronaldo estava com dificuldade para entrar. Vê com ele aí qual que é a dificuldade. Vê se vocês ajudam ele aí, gente. Ah, o Ronaldo aqui, ó, pedindo para entrar. Ah, o Ronaldo entrou. Oi, Ronaldo. Gente, eu tô abrindo o nosso material aqui. Enquanto isso, eu tô aceitando o pessoal, tá? A participação já é a chamada, ô Michele? Sim. Porque, como eu te falei, a aula tá gravada, né? Então eu consigo ver todo mundo que esteve aqui presente. Ronaldo, dá um sinal, um oi aí pra gente. Gente, vocês são uma turma que não chegaram até a aula remota, né, na pandemia. Então, vocês podem falar abrindo o áudio ou falando no chat, tá? É só a Valéria que tá aqui, porque só a Valéria conversa comigo. Como é que é isso? Bom dia, Michele. Quem me deu Bom bom dia? dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Adeilton. Michele. A gente teve aula Bom remota dia. no primeiro período lá na FEAMIG. Ah, então você teve, né, Maria? Não foi muito bom, não. Mas Eu hoje... também tive no primeiro período. Você teve, Gabi? Gente, o que aconteceu hoje? A Copasa não vai fornecer água na região da FAMIG. Não é a primeira vez que isso acontece esse semestre. Aconteceu na quinta, antes do carnaval. Oi, Ronaldo. Tá sem áudio. Eu não te escuto, Ronaldo. Ah, peraí. Deixa eu abrir o microfone do Ronaldo. Não, mas não dá pra abrir. Você tá sem áudio, Ronaldo. A gente não te ouve. Vou mandar aqui. Agora tá ouvindo, professor? Agora sim, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia para todos aí. E a senhora tá tudo bem também? Tudo jóia, Ronaldo. Como é que você tá? Estamos aí, né, professor? Mais um dia aí de luta, né? Peraí, gente, o povo tá que pede pra entrar. Agora é Thales, Ah, perfeito. Natal. Tá chegando, né? O povo tá chegando, o povo tá chegando. Tá chegando, estão entrando aí. Então, gente, o que acontece? Aí, nessa quinta antes do carnaval, teve isso, né? A Copasa não ia... E como é que a gente fica na faculdade sem água? Não dá nem pra ir no banheiro, pra beber água, não dá nada. Aí ontem eles avisaram que de novo seria, né? Começaria hoje à meia-noite e iria até a meia-noite de novo, né? Aí agora a gente tem essa ferramenta, né? De poder fazer a aula remota, né? No mesmo horário da aula. Achei ótimo, tá? Ótimo. Gente, eu Muito tô bom. liberando o pessoal para entrar. Mariana, agora. Bom dia, Deilton. E já vamos começar. A gente ia fazer... Não, peraí, gente. A gente ia fazer uma aula prática, né? Eu ia usar o DataShow. Essa aula prática, na verdade, remota, ela é até melhor, sabia? Ela é até melhor. Por que ela é até melhor, professora? Porque, primeiro, eu vou ensinar vocês a fazer a petição, fazendo a petição, e vocês poderão acompanhar comigo, né? Vou fazer o share de tela com vocês. E ela ainda fica gravada.
Eu só tô tentando achar o caso aqui, Ah, gente. Amém. E todos nós os aconchego de nosso lar. Olha que delícia. Olha que maravilha. muito bom, né? Muito bom. Nossa, a tecnologia é uma maravilha. Quando a gente consegue entrar então, hein, Mauro? Mauro não, ó. Hein, Ronaldo? Ah, eu pensei que eu não ia conseguir. O que está acontecendo? Mas daí estou aqui no computador também, tentando passar para o computador, que o celular costuma ficar com a bateria fraca e aí de repente cai, né? Aí eu estou aqui no computador tentando a configuração que traz o áudio, certo? Mas não estou. Tá difícil, viu, aqui. Eu vou colocar aqui para vocês já no chat e depois eu vou abrir aqui na tela o caso que a gente vai trabalhar hoje, tá? O Gustavo chegou. Bom dia, Ana, Natal. Faltou um pedaço. Bom dia, professora. Bom dia. Ixi, gente. Não cabe. Então vou ter que fazer diferente. Aqui, gente, olha o caso, tá? O caso está aqui. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim, tá dando pra ver perfeitamente. Então vamos acompanhar aqui comigo, tá? Sim. Deixa eu ver quem tá aqui. Esse aula 01 sou eu. Essa daqui é a conta da Famig no Meet. Adeilton, Aline, Amanda, Ana Clara, Gabriela, Gustavo, Maria Aline, Mariana, Natal, Ronaldo. Ronaldo 2 vezes. Sofia, Thales, Valéria. Ronaldo vai ter presença em dobro, hein, Ronaldo? Olha o Evandro entrando. Eu fui pegar o óculos ali, professor, porque tá letra pequena, aí tem que ir Então, mais de perto. gente, Cuidado, hein, Ronaldo. Idoso. Passou do 60, o professor precisa de um aumento mais de perto para ver. Agora bacana. Agora tá legal. agora vocês estão vendo aqui, né? Tá dando para ver. Ótimo, então vamos lá. Esse daqui é o caso que a gente vai trabalhar hoje, tá, gente? Jó e Maria mantiveram relação amorosa ao longo do curso de medicina. Eles namoravam, né? No curso de medicina. Dessa relação nasceu Joaquim. João foi fazer residência em outra cidade e comprometeu-se em reconhecer o seu filho, o que de fato aconteceu. Entretanto, passados diversos meses, João não contribuía para o sustento do menor. Dessa forma, Joaquim, representado por sua mãe Maria, ajuizou a ação de alimentos em face de João. A ação tramitou na primeira vara civil de Belo Horizonte sobre o número 123456789 e condenou, em abril de 2020, João a pensionar o seu filho em um salário mínimo mensal, com vencimento a cada dia 20 do mês. João cumpriu corretamente sua obrigação até janeiro, aqui eu vou mudar, tá, gente? Até janeiro de 2003, deixando de pensionar o filho nos meses de fevereiro, março e abril de 2023. Diante da inadimplência do pai, como advogado contratado por Maria, redija a peça cabível. Ok, gente? Então, nós temos que... Tá entrando a Tati e o Alan. A gente tem que redigir essa peça, tá? Oi, Evandro, bom dia. Bom dia, doutora, beleza? Tudo Estou bem? apanhando aqui, doutor. Estou Oi? apanhando aqui para entrar no sistema. Consegui. Até que enfim consegui entrar no sistema. Que bom. Bom dia a todos aí.
Bom dia, Michele. Bom dia, Tati. Então, gente, nós temos que fazer a petição desse caso. Vamos lá. Olha a situação desse casal. Eles namoravam durante o curso de medicina e tiveram um filho. Eles não tiveram uma união estável, eles não foram casados. Eles namoravam e tiveram um filho, né? O filho foi devidamente reconhecido, tá? Mas o pai não contribuía com o sustento dele. E aí foi necessário se ajuizar a ação de alimentos. Primeira coisa que a gente deve atentar, tá? Olha só, Joaquim representado por sua mãe. Essa ação de alimentos de pai para filho, quem tem o direito de receber os alimentos? São os filhos. O Ou filho. o filho. Se o direito é do filho, é ele que é a parte legítima. Vocês entendem isso? Perfeito, ele é o autor, né? Representado, né? Isso mesmo. Ele que é a parte legítima. Tá? Ele é que ajuiza a ação representado pela mãe. Então, quem que é o autor da ação? É o Joaquim representado pela mãe. Pela Se mãe. você coloca que é a mãe que vai ajuizar a ação, está o quê? Errado. Aí tá ilegítimo, né? Errado, porque o direito não é dela. Mas ele é um bebê, professor. O bebê não ajuiza a ação. Sim, a menor, ele tem personalidade jurídica. Ele é titular de direitos e obrigações. Então, ele pode, sim, ajuizar uma ação. Tá? Ele ajuiza a ação e é a mãe, né? Mas representado pela mãe, tá? Então, não é certo colocar a mãe. Ah, mas o dinheiro vai para a mãe colocar silicone, que é assim, né? Qual que é o valor da pensão? R$300. Para que a mãe usa? Para pôr silicone. Né? É o que os homens falam, né? Não, o dinheiro não vai para a mãe, vai para a mãe administrar, mas ele vai para o sustento do filho. Então, é o filho o autor da ação. Então, o Joaquim, representado por sua mãe, ajuizou a quê? A ação de alimentos. Valéria, pode falar. Isso, a mãe que vai representar o filho em todas as situações, qualquer tipo de situação de alimentos, qualquer processo de alimentos? Até a maioridade dele, sim. Se for dela, a guarda, né? A mãe ou quem tiver com a guarda, né, Valéria? Porque se a guarda tiver com o pai, por exemplo, vai ter que pedir alimentos para a mãe, tá? Na verdade, Entendi. é o tutor da criança que é o representante legal, tá? É essa palavra, tutor. É. Entendi. Gente, vamos lá. Primeira coisa aqui. A ação de alimentos é uma ação de conhecimento, ou seja, daquilo que a gente estudou no semestre passado, tá? Então, você ajuiza uma ação de conhecimento para ver, primeiro, se de fato existe o direito a alimentos naquele caso, né? E no caso de alimentos entre pai e filho, para de fato haver o direito, basta que haja aquela relação parental, né? Que haja um vínculo entre pai e de filho e que eles tenham e que a criança seja menor. Então já existe ali o direito a alimentos e, além disso, deve-se decidir também qual o valor dos alimentos. Só um minutinho, gente. Qual o valor dos alimentos, tá? Isso se faz uma ação de conhecimento. Não é o caso aqui. Aqui nós estamos numa ação de quê? Numa ação de execução. Ou seja, eu já tive uma ação antes na qual se definiu o valor dos alimentos. Deixa até... Aqui, ó, em um salário mínimo. Tá aqui no finzinho, ó. Pensionar o seu filho no valor de um salário mínimo mensal. Né? Esse salário mínimo... Professora. Pode ser 3 ações no caso, né? A primeira de paternidade, aí a segunda de definir o valor e a terceira que é a execução. É mais ou menos isso. Pode, mas você pode acumular a investigação de paternidade com os alimentos, tá? Mas aí
Beleza, aí você pede paternidade, aí o segundo pedido é se positivo, você nem precisa falar isso, já é automático. Não, mas é isso, é paternidade. Você não fala se positivo. Aí é mais uma questão de estratégia, né? Para você não deixar dúvida. Só, investigação de paternidade acumulada com alimentos. Mas não, Thales, eu acho que sua dúvida é outra. É porque é o seguinte, quando você ajuiza uma ação de alimentos, aquilo ali pode demorar anos. Vocês concordam? A criança tem que comer durante esse tempo. E aí, tá na lei de alimentos. Quando o juiz despacha a petição inicial lá no começo da ação de alimentos, ele já determina os alimentos provisórios que vão durar durante o processo. Ok? Até aqui? O Sim. mesmo vai acontecer na investigação de paternidade, Thales. Se ajuiza a ação de investigação de paternidade e quando o juiz despacha inicial, ele já determina o valor dos alimentos. Ou seja, repara, eu não tenho nem certeza da paternidade. Antes de eu te fazer o DNA, antes de saber se aquele lá de fato é o pai, eu já estou pagando alimentos para aquele menino. E aquele DNA pode dar negativo, vocês concordam? Sim. Sim. E aí? Aí o cara pagou aquele tempo todo de alimentos e ele não é o pai? É isso que aconteceu. E aí, o filho vai devolver o dinheiro? Não, é alimentos, ele comeu o dinheiro. Porém, se depois, mais pra frente, se descobrir quem é o verdadeiro pai, esse pai que pagou os alimentos sem ser o pai pode cobrar dele. Ok. Eu acho que era um pouquinho essa sua dúvida, não? No caso Sim. de descobrir o pai verdadeiro, né, professor? Ele pode entrar com ação de regresso? Seria esse o nome da ação? Ele não pode ter. O filho não é obrigado a devolver. O menor não é obrigado a devolver. Tem Mas como, o verdadeiro pai, sim. Era mais ou menos isso, Thales? É isso aí. Tá? Então você já faz a ação de investigação com alimentos e já pede os alimentos provisórios, mesmo antes do DNA. Isso aí é tipo liminar ou já é automático? Liminar. Beleza. Tá definido na lei de alimentos, mas a gente sempre pede, tá? Tem que pedir. Uhum. Tá? Agora, como é uma ação que tem menor, se a gente não pedir, o Ministério Público vai pedir, mas é um erro do advogado não pedir na petição. Tá? Ela é incondicionada, né, professor? Não, essa questão do condicionado e condicionado ela é mais pro penal, Ronaldo. Não, perfeito, mas eu falo, Aqui mas a no pessoa tem que cível, a gente pedir. tem alguns tipos de ações em que o Ministério Público tem que dar parecer, tem que acompanhar como fiscal do ordenamento jurídico. E esse é um dos tipos, né? Quando é menor. Perfeito. Tá? Tá. Gente, então, isso aqui é importante que vocês entendam. A gente já teve... Ô, gente, contar um trem pra vocês. Eu estou... Tô dando aula pra vocês e ao mesmo tempo eu tô aceitando o pessoal que tá entrando. Então, às vezes eu dou uma travadinha porque parece aqui pra mim que o pessoal tá pedindo pra entrar. Mas, enfim. O que eu quero deixar claro? Nesse ponto aqui já houve uma ação de alimentos, onde ficou definido qual que seria o valor dos alimentos. E houve uma condenação, houve uma decisão judicial que mandou o João pagar. E o João ficou pagando bonitinho. Até que há 3 meses atrás ele parou de pagar. Até aí, ok, tá? Só quero deixar uma coisa clara para vocês. Eu posso executar 2 coisas. Sabe aquela decisão que eu estava falando com o Thales, dos alimentos provisórios, que é quando o juiz despacha a petição inicial? Quer ver? Eu vou até achar isso aqui para vocês. Ele já determina o valor dos alimentos que vão durar durante o processo? Porque, gente, verba alimentícia. Verba alimentícia. Tem que ser assim. Tá? Pois bem. Quer ver? Ó, até achei isso aqui pra vocês. Vou pegar aqui pra vocês. Cadê? Pera, tá aqui. Aqui, ó. As despacharam aqui é alto, tá? E olha que isso aqui, gente, aqui, eu tô no site do Congresso, ó.
Tá vendo? Dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências. E aí tem um erro de português aqui. Aqui não é a despachar, é ao despachar o pedido. O juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não precisam, não necessitam, tá? E esses alimentos provisórios vão durar o processo inteiro. Gente, eu tenho duas coisas. Eu tenho esses alimentos provisórios e tenho a sentença. Quando tem alimentos provisórios, eles duram o processo inteiro. Durante esse tempo do processo, o pai pode ficar sem pagar alimentos? Não. Não. Eu creio que Não é não. preso. Gente, por lei não, mas na vida real pode? Pode. Na vida Não. real. Pode. E aí, eu posso querer executar esses alimentos provisórios enquanto a ação de alimentos ainda está rolando? Não, porque ainda não houve o trânsito em julgado, né, professor? Posso, Ronaldo? Pode? Posso. É decisão Ah, dentro- interlocutória. Eu posso executar a decisão interlocutória? Ah, tá certo, através da decisão interlocutória, tá certo. Eu posso. Posso querer, você tem que comer durante o processo. É Então, verdade. posso. E posso executar a sentença se ele deixa de pagar alimentos após a sentença. Lembrando que os alimentos provisórios eles só duram até a sentença. Na sentença eles se tornam definitivos, tá? Até aqui, ok, gente? Ok. Beleza. Vamos voltar para o nosso caso aqui, então. Então, a primeira coisa é essa. Aqui, no nosso caso, a gente está executando a sentença. Mas eu queria deixar isso claro. Outra coisa. Como que a gente executa esse alimento? A execução de alimentos, gente, ela é diferente dos outros tipos de execução. Ah, eu tenho que abrir isso daqui para vocês também. Estava esquecendo, só um minuto. Por que ele é diferente? Ele tem algumas peculiaridades, tá, gente? Vai fazer aquele esqueminha pra gente. Você fala do quadro, Tati, que eu passo no quadro? Sim. É exatamente isso que eu tô falando que eu tinha que ter aberto aqui, não abri ainda. Ah, entendi. Ah, aqui, ó, tá aqui. Eu tô falando como se eu já tivesse dado a aula, né? Aí eu tô falando, não, peraí, deixa eu passar a aula pros meninos aqui. Então, olha só. É o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Eu tenho uma lei de alimentos específica. E é uma prestação, gente, diferenciada, até pela questão de urgência e pelo caráter alimentar. Por isso, a execução de alimentos ela é um pouco diferente das outras, tá? Bom, tá aqui o conceito para vocês, né? Então, essa execução, gente, de alimentos é execução quando tem uma decisão que condena a pagar alimentos, tanto interlocutória quanto uma sentença, tá? Esse arquivo depois eu mando para vocês, tá bom? Ok. Mas vamos seguir nele aqui. Aqui, ó. Regras do procedimento de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade e obrigação de prestar alimentos definitivos ou provisórios. A execução de alimentos provisórios, bem como os alimentos fixados em sentença ainda não transitados em julgado, se processa em autos apartados, tá? Por que autos apartados, gente? Simples. Ainda está rolando a ação de alimentos, tá? Seja porque eu tô executando a decisão interlocutória, seja porque ainda está pendente de recurso. Então, vai ser em autos apartados, em autos em apenso, ok? O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos e que tenha sido proferido sentença. Por quê? Porque aí já acabou a ação de alimentos, já transitou em julgado, então a gente só continua nos mesmos autos. Esse segunda coisa aqui, ó, o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferido sentença, é a lei, tá? Na vida real, toda execução de alimentos aqui em Belo Horizonte
Se faz não na Centrase, mas na própria vara de família, mas é sempre em autos apartados, tá? É sempre um novo processo, que a gente pede para que seja distribuído por dependência, tá? Mas a lei manda fazer nos mesmos autos se já houver o trânsito em julgado. Se não, também são autos apartados, tá? Ok até aqui, gente? Ô, Michele, Oi. esse material você vai disponibilizar para a gente? Acabei de falar que eu vou. É porque, para mim, o seu áudio não saiu. Eu falei, professor. gente, esse material depois eu mando para vocês. Ô, Michele, Oi, Tati. no caso, se tiver uma liminar para alimentos provisórios e precisar executar, em autos apartados. Mas se cair numa prova do AB, ele é feito junto com o processo ele é junto com o processo principal, né? Se for alimentos provisórios ou uma sentença não transitada em julgadas, na vida real e na OAB são autos apartados. Se for Ok. uma sentença transitada em julgado, na OAB é nos mesmos autos e na vida real em autos apartados. Ah, ok. Beleza. Ficou mais claro? Gente, que Tati, rolou? Deu? Deu certinho. Então vamos lá. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática de crime de abandono material. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Ô, gente, primeira coisa, eu queria que vocês entendessem que nesse pé que a gente tá, da petição que a gente tá, já houve o valor, já se estabeleceu o valor do alimento. Como que a gente vai estabelecer esse valor? É um binômio, possibilidade e necessidade. Professora, não é 30%, não? 30% do quê? Os 30%, gente, é uma coisa que se usa muito na prática, mas ele não existe na lei. Na lei não fala que a pensão alimentícia é de 30%, tá? E, na verdade, pode ser menos, pode ser mais, dependendo do caso concreto. Às vezes o cara tem um filho só, que não tem grandes gastos, né? A mãe também tem uma situação financeira boa, pode ser 20%, pode ser 25%. Menos de 20% não vai dar muito, não, tá? Agora, pode ser que ali tem 2 filhos, ou tem um filho doente, aí pode ser até mais de 30%, pode ser 35%, 40%, tá? Bom, esse valor de 30%, 25%, 40%, ele é em cima do quê? Ele é em cima, gente, ou dos rendimentos da pessoa, ou do salário mínimo. Se a pessoa é seletista, ou seja, se ela tem um emprego formal, carteira assinada, vai ser em cima dos rendimentos. E aí a gente vai, inclusive, pedir que seja descontado no contra-cheque, para que a própria empresa desconte no contra-cheque do empregador e transfira para a conta da mãe do menor, tá? Eu tô falando mãe aqui, gente, porque é usual, mas pode ser que seja para a conta do pai, se quem é o guardião do filho é o pai, né? Quem tá pagando alimentos é a mãe. Eu já vi, inclusive, gente, mãe pagar alimentos para a avó porque o filho está sendo criado pela avó, tá? Pai pagar alimento para os avós porque o filho está sendo criado pelos avós, tá? É quem está com a guarda da criança, quem é o representante legal e o responsável pelo sustento da criança. Bom, e se a pessoa não é um seletista normal, se ele é um autônomo, aí vai ser 30% dos rendimentos da pessoa, dos rendimentos líquidos da pessoa. Ok, gente? Ô, Michele, Agora, no caso de reconhecimento socioafetivo, ele tem a mesma regra? nossa, Tati. Sim. Sim? Gente, o que acontece?
Ô, Tati, 8 horas da manhã, hoje tá todo mundo em casa, e você já quer matar os meninos de raiva. Isso mata os homens de raiva, o que eu vou falar agora, mas vou ter que falar. Olha só. Imagina a seguinte situação. Você tá lá no relacionamento amoroso, a mulher engravida, você assume o filho e tá lá vivendo com ela e com o filho ano após ano, aquela família feliz. Um dia, no meio de uma discussão, ela vira e fala assim: esse menino nem é seu corno. O que o corno faz? Pede o DNA. O que o corno descobre? Que é corno mesmo, que o filho não era dele. E aí ele ajuiza uma ação de negatória de paternidade. Ele não vai ganhar. Sabe por quê? Porque ele tem a paternidade socioafetiva. Entendi. E o homem fica, e os meninos aí devem estar indignadíssimos. Por quê? Pô, o cara foi enganado, ainda vai ter que continuar pagando pensão, porque aí nesse ponto ele separou da mulher, né? Aí ele vai ter que pagar a pensão para aquele filho que não é filho dele? Tem, gente, porque ele não é filho biológico dele. Mas existe a paternidade socioafetiva. A criança o reconhece como pai. Por quê? Porque ele viveu como pai com a criança. Então, sim, o pai socioafetivo tem que pagar alimentos também, Tati. Ok. Tá? Gente, desculpa, meninos, eu sou só a portadora das más notícias, não sou eu que invento, tá? Quem inventou isso foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que vem com essas teses inovadoras, principalmente no direito de família, e elas se alastram para o resto do país, tá? Aí Antônio Lucas, ainda bem que o Antônio não estava na aula. Que esse é um que ia ficar nervoso. Quer ver? Cadê o João? O João tá aqui? O João e o Baiano? Que se eles tiverem, eles ficaram muito nervosos agora. Dá um alô aí, gente. O João já vai entrar, professora. Ah, porque o João tem que chegar atrasado até na aula remota, né? E o Baiano tá, não. Nossa, que bom que o João só vai entrar agora. Senão era o momento dele ficar nervoso aqui. Mas, enfim. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Outra coisa, gente, importante, isso é um erro que eu vejo às vezes advogado fazendo. Eu falo, não. Lá na Newton mesmo, no núcleo de prática, tinha um advogado que ficou lá há pouco tempo, ele não tinha experiência nessa área de família. E aí ele saiu e eles redistribuíram os processos dele. Eu sei que veio para mim e tinha tanto processo, mais de um, em que tinha que emendar a petição inicial, gente. Por quê? Porque o cara falava assim, fulano tá requerendo tanto de pensão, R$1.000, R$2.000. Não é assim. Pensão não é pelo valor. A gente não faz o pedido no valor, a gente faz o pedido de porcentagem em cima do salário mínimo ou em cima do rendimento, mas não é valor, gente. Porque a criança pode ter 1 ano e aquela pensão vai durar mais de 10 anos, quase 20, né? E aí? Me conta. Vai ser aquele valor de R$1.000, esse tempo todo vai desvalorizar. Então a gente coloca uma porcentagem do salário mínimo ou dos rendimentos, porque aumentou o rendimento, aumenta a pensão. Aumentou o salário da pessoa, aumenta a pensão, tá? É porque eu falei que vai ser uma porcentagem do salário da pessoa ou uma porcentagem dos rendimentos, né? Mas quando a gente não conseguir oferir os rendimentos, a gente coloca numa porcentagem do salário mínimo, tá? Quando a pessoa é autônoma, você não tem como você saber, não tem empregador, né, para saber o rendimento da pessoa. Esse mês foi tanto, então toma aí 30%. Não. Quando a gente fala, os rendimentos mensais dessa pessoa normalmente são de 10.000. Então a gente vai colocar aqui uma pensão de 3.000, tá? E aí a pensão é de 3 salários mínimos. Que assim que o salário mínimo aumentar, a pensão aumenta. Assim que o salário da pessoa que é seletista aumentar, a pensão aumenta. Então ela vai estar sempre sendo o quê? Reajustada, tá? Oi, Thales. Professor, um caso hipotético, talvez você já tenha visto. Vamos supor que a mulher vá lá, fica com um jogador aí qualquer
e uma semana depois descobre que está grávida. E ela sabe que não é dele. E beleza, ela juiza a ação lá e depois fica. Aí o juiz já determina, sei lá, 10 contos de pensão, e aí ela fica fugindo do DNA, tipo assim, da citação, vai só postergando aquilo. E o cara vai pagando 1 ano, 2 anos, E ele vai pagando. e não tem como recorrer de nada, tipo, falar, oh, ela tá fugindo, sei lá. Ah, sim. Pois é. É... Não, você teria aquelas formas de citação, né? Da pessoa por edital, ou com hora certa, para ver se consegue citá-la mais rápido, né? Não, mas o rápido não é rápido, né? A gente sabe. Para fazer. Agora, mas vamos pensar na seguinte situação. Ela ajuizou uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, é isso? Isso. E, tipo assim, só a palavra da mulher já basta nesse caso, né? Tipo, não tem que dar prova nenhuma, mesmo no mundo virtual de hoje. O juiz aceita só dela chegar lá e falar, não, é ele, pronto. Ela tem que para mostrar um WhatsApp. Para esse primeiro alimentos provisórios, sim. Agora, os alimentos provisórios, Thales, eles são uma tutela provisória. Ou seja, eles podem ser revogados ou modificados a qualquer momento. Eu já tive caso da pessoa, do juiz determinar 2.000 de alimentos, 2 salários de alimentos provisórios. Meu cliente ganhava 3. Como é que ele ia pagar 2 salários, gente? Era quase o salário dele todo. Bom, beleza, mas nesse caso talvez ele ainda fosse o pai. Mas e no caso ela acusar alguém que não tem nada a ver com ela? Aí a gente recorreu da decisão para diminuir, tá? A decisão dos provisórios. Aí, Thales, presta atenção. Que eu posso, né, gente? Vou falar aí que eu tô grávida do Neymar, não vão? Tem até uma que já tá grávida dele, né? Aí você tá falando assim, olha, é um caso estapafúrdio, a mulher nunca teve nada com o cara. Eu entendo que, uma vez que o cara é citado para pagar esses alimentos provisórios, nos agravo de instrumento, que é o recurso contra essa decisão, ele pode pedir que seja revogado, mostrando que ali não há a mínima... possibilidade. o mínimo indício de que realmente exista paternidade. Tá? Porque, ele tipo pode pedir assim, para diminuir. Eu não acredito que o juiz vai revogar, mas ele pode diminuir bastante o valor. Um negócio desse estraga a vida de um cidadão, porque pensa, se você for casado, chega uma investigação de paternidade lá sem pé nem cabeça. Tipo assim. Tá, então, aconteceu com um cliente meu que estava com câncer. E o cara, gente, ele tinha, na época, tipo 70 anos, 65, 70 anos. Ele era casado, tinha filhos e netos. Aí a mulher fez, a menina já tinha 30 anos. Ela fez uma investigação de paternidade contra ele. Foi no Facebook mandar mensagem para a filha. Sabe essas mães de hoje em dia que amamentam o menino de um lado e o celular aqui, na outra mão? Aí ela tá Cuidado, lá no Facebook Ronaldo. amamentando o filho, né? Aí chega para ela uma mensagem. Oi, acho que somos irmãs, vamos ser amigas? O leite secou. E ajuizou a ação contra o cara. Detalhe, o cara morava em Jaboticabal e ela morava aqui em Belo Horizonte. E o cara fazendo tratamento para câncer, quimioterapia. As filhas cortaram relações com ele. Ele veio aqui para Belo Horizonte com a mulher. Eles de fato eram daqui, tá? A família era daqui. E eles vinham todo final de ano para cá, passar férias. E eu lembro que eu achei que a filha era dele, porque a menina nasceu, gente, no final de setembro. A data de nascimento dela era no final de setembro. E eu conheci essa família. Porque ele é muito amigo do meu pai e eu sou muito amiga das filhas dele. Então eu falava assim, gente, essa época do ano, o fulano estava aqui mesmo, em Belo Horizonte. Ele estava aqui no final, em dezembro e janeiro. Essa menina, se ele fez, né, deu uma puladinha de cerca e fez filho nessa época, nasceu no final de setembro mesmo, eu fiz as contas. Falei, nossa, esse DNA... Só a mulher não largou a mão dele. As filhas pararam de falar com ele fazendo tratamento para câncer. Foi uma quizumba. E aí a gente fez o DNA. E o DNA deu negativo. Vocês acreditam? E aí ele perguntou pra menina na audiência, ele perguntou, de onde você tirou que eu sou seu pai? Ela falou assim, que sua mãe, cadê sua mãe? Ela não veio aqui, não? Ela falou assim, olha, eu não converso com a minha mãe. Quem me deu o seu nome foi a minha tia. E foi o único nome que eu achei um endereço no Google. E vi que você tinha uma família aqui em Belo Horizonte, então eu achei que podia ser você.
Gente, o senhor ficou tão revoltado. Eu falei assim, que você me fez sair lá de São Paulo pra vir aqui pra me falar. Porque você simplesmente achou meu endereço no Google, por isso que eu que sou o pai, porque ele tinha homônimos. Só que os homônimos não tinham endereço, o dele tinha. Por isso que ela ajuizou a ação contra ele. E deu negativo mesmo, vocês acreditam? Sexo virtual. Deu negativo. Né? No caso dele, não tinha alimentos, porque ela já era maior, capaz, né? Já tinha 30 anos. Mas ele ficou muito revoltado com isso, viu? Muito revoltado. Mas, gente, então deu para entender isso, gente? A questão, nós nunca vamos pedir assim, olha, eu quero R$1.000, R$2.000 de alimentos. Eu quero 30% do salário dele, ou eu quero 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Ok, gente? Certo? Ô Michele, repete aquele binômio que você falou, necessidade desses? Necessidade e possibilidade. É a necessidade da criança de receber os alimentos e a possibilidade do pai de pagar os alimentos. Ok. Tá? Inclusive, quando a gente vai fazer a ação de alimentos, gente, quando a gente tem que demonstrar esse binômio, tá? A gente faz uma tabela de gastos das crianças. Aí ela tá com a mãe. A gente fala se a mãe mora de aluguel, se a mãe tem outros filhos, quanto que a mãe ganha, tá? E a gente mostra a possibilidade do pai. É importante falar quanto que o pai ganha, qual que é o padrão de vida do pai, se ele tem casa própria, se ele casou de novo, se ele tem outros filhos, ou se ele mora com a mãe, né? Essas coisas assim para mostrar a possibilidade, tá? Mas nessa nossa petição aqui, já define o valor dos alimentos, tá? Aqui, ó. Finda a obrigação de prestar alimento, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha, cancelar. Isso daqui, gente, é quando tem a exoneração dos alimentos. Isso daqui é importante eu falar com vocês. Aí tá lá pagando alimentos pro filho a vida toda. Um dia o filho casa, um dia o filho tem outro filho, um dia o filho se torna capaz, se torna independente. Esse alimentos não é para sempre. Ela é até os 18 anos e, havendo necessidade, elas podem se estender. Mas ela vai acabar. Ela vai acabar. Quando casa, acaba. Quando tem outro filho, acaba. União estável, acaba. A questão é, a pessoa fez 18 anos, não trabalha, não estuda, ou fez 18 anos, já trabalha, mas não estuda. O pai pode parar de pagar alimentos? Pode. Mas cuidado. Tem que abrir tem que ajuizar uma. O que os homens fazem? Tá cheio de homem preso por causa disso. O que os homens fazem? Meu filho formou na faculdade, no seguinte, eu parei de pagar a pensão. Você paga a pensão por força de uma ordem judicial. Você só vai poder parar de pagar a pensão por força de uma ordem judicial. Ou seja, você tem que ajuizar uma ação de exoneração de alimentos. Aí a hora que o juiz falar, pode parar de pagar, aí você para de pagar. Entendeu, gente? Sim. Tá cheio de homem preso aí porque parou de pagar sem saber que não podia parar de pagar. Tá? Porque a Globo conta um monte de coisa errada. Bom, aí já tem lá decidido o valor dos alimentos. Essa aula, principalmente no presencial, ela costuma demorar muito, porque vocês começam a fazer muitas perguntas sobre a ação de alimentos. Eu quero focar agora só no cumprimento de sentença, mas aí eu vou perguntar para vocês. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre os alimentos? E como a aula está remota, vocês ficam mais avexados, mais tímidos para perguntar. Então, tem pergunta, gente? Professor, só a última situação que a senhora falou aí, o pai só pode parar de pagar a pensão, só para esclarecer aqui, por força de ação judicial, é isso mesmo? Você tem que ajuizar uma ação de exoneração de alimentos e só quando o juiz der sentença falando que você não tem mais obrigação de pagar, é que você pode parar de pagar. Obrigado. Nada. Dúvida, gente? Então, Michele, agora nós vamos ver uma sentença já de alimentos, como executar ela. Não vamos mexer mais no processo, né? Já tem uma. Aí, eu tô partindo do pressuposto que a gente já tem
um valor de alimentos, ou nos alimentos provisórios ou na sentença, e que o pai não está pagando, a gente tem que obrigá-lo a pagar. Ok. Ok, gente? Podemos passar para isso? Aí tá, vamos lá. Eu tenho duas formas de executar esse homem. E eu posso fazer, inclusive, as duas ao mesmo tempo, tá? Uma é com pedido de prisão e outra com pedido de penhora dos bens, tá? A questão é, quando se tratar dos últimos 3 meses, tá, gente? E a lei fala até 3 meses, o que significa que se o pai ficou 1 mês sem pagar, eu já posso, vocês concordam? Até 3. 1, 2, 3, tá? Até 3 meses, eu posso pedir prisão. Ah, não, mas já tem 6 meses que ele não paga. Aí não. Passou de 3 meses, já não cabe a pena de prisão. A pena de prisão é para garantir aqueles alimentos urgentíssimos. Por isso são só os primeiros 3 meses. Os últimos 3 meses. E o resto? O resto é uma execução normal, né? Por penhora de bem. Tá? Que aí é um cumprimento de sentença de pagar alimentos. Ok, gente? De pagar a quantia certa, mas com algumas diferenças, tá? Oi, Valéria. Michele, primeiro é a penhora e depois a prisão, ou a gente já pede tudo? São duas coisas diferentes. Uma, eu vou ajuizar um cumprimento de sentença, pedindo a prisão, e depois, pode ser junto, tá? Eu vou ajuizar um cumprimento de sentença pedindo prisão e outro cumprimento de sentença pedindo a penhora dos bens. Então é o seguinte, tá, Valéria? O cara tá devendo aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ok? Aí você pega outubro, setembro e agosto, os últimos 3 meses, e pede a prisão civil dele, tá? E os outros meses que ele tá devendo, eu perdi, professora? Não. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, você pede a penhora dos bens. Você entendeu? Entendi. Então é o seguinte, ele tem que pagar R$1.000 por mês, tá? Tá devendo aí 10 meses. Você vai ajuizar uma ação pedindo a prisão, na qual ele tem que pagar 3 meses, 3 mil. E os outros 7 mil, esse vai ter que ser por penhora de bens. Ficou mais claro? A penhora vale aquela regra, né? Dos bens impenhoráveis e os que podem ser penhoráveis. Não. A ação de alimentos, alguns bens impenhoráveis podem ser penhorados. Porque é verbo alimentar. Ah, então é diferente. Só que a gente vai trabalhar com isso mais pra frente, tá? Quando a gente for ver a questão da penhora. No caso, fala penhora de bens, pode ser a conta bancária primeiro, né? É É a primeira coisa. Exatamente. Quando a gente fala penhora dos bens, a gente acha que é um bem imóvel. Não, mas primeiro vai as contas bancárias. Primeiro a conta bancária. Eu também pensei nisso, Tati, essa questão da conta bancária. Por isso que eu perguntei. Exato. A gente penhora até salário, gente. A gente pede penhora até do salário da pessoa. Então, Michele, por exemplo, você tem a sentença, julgado ou a decisão interlocutória do provisório, e vai executar porque ele tem um ano que não está pagando. Então, eu peço a prisão nele nos últimos 3 meses. Isso quer dizer que se ele pagar os 3 meses, ele não é preso. Ele não precisa pagar todo o período, mas ele precisa pagar pelo menos os 3 para ele não ser preso. É isso, raciocínio? É isso, Tati. Beleza. É isso, mas tem uma questão, Tati. Às vezes a gente demora para conseguir citar o cara. E aí aqueles 3 meses já viraram 1 ano, com juros e correção monetária. Aí ele tem que pagar o valor corrigido e total. Você entendeu? Total. Então, conta do momento da que a gente ajuizou a ação. Que ajuizou a execução, né? Tipo... Isso. Entendi. Tá. Michele, Oi. Michele, só uma pergunta agora, Sheila. Oi, Sheila. Bom dia. Bom dia. E por acaso, se a pessoa que tem que pagar a pensão, ela já está sendo condenada, ela tem que pagar, mas ela vai morar fora do país, por exemplo. Como é que fica essa execução? Uma merda. Vamos lá. Que horror. Não, aí, Sheila,
tem que citar a pessoa por carta rogatória, tá? Que é que ele tem, né? Você pede a carta rogatória e roga aos céus que um dia ela volte, né? Ô, Michele, semestre passado a gente fez um atendimento com esse caso, né? Que o cara tinha ido pra fora, não era? E ela queria pedir pouco ainda, e o cara ganhava muito. Eu lembro disso, foi mesmo. A gente fez atendimento. Gente, eu acho que ela queria pedir, tipo assim, os R$200, e o cara ganhava, tipo, 20 mil. Acho que foi mesmo à noite. Fizemos mesmo. Então, Sheila, é isso. Você vai ter que citar o cara por carta rogatória, tá? E aí fica bem complicado mesmo, infelizmente. Se não tiver sucesso, se não conseguir fazer nada, fica aberto aí para a vida. Fica. Infelizmente. Tá bom, obrigado, Michele. Gente, eu ia mexer com o Erivaldo, ele saiu da sala. Fala que chegou tarde, né, gente? Porque a parte que ele ia ficar nervoso já passou. Gente, vamos lá. Então, a gente pode fazer esses dois tipos, né, tá? Pedido de prisão e pedido de penhora de bens. E às vezes a gente faz os dois ao mesmo tempo. Só dar um toque aqui para vocês, principalmente em núcleo de prática jurídica. Se o pai da criança não tem bens, pede só a prisão, gente. Quem vai ficar penhorando o quê? Se o cara não tem nada, né? Não, mas uma conta bancária ele vai ter. Às vezes na conta bancária tem, né? E é igual a execução, né? Fica lá aquele valor. Quando cai um dinheiro, pega o dinheiro. Então, pelo menos a conta bancária tem que colocar. Agora, se ele tem bem, você faz os dois. Pode fazer, são duas ações. Você faz as duas petições iniciais, pode protocolar ao mesmo tempo, mas vão ser dois processos. Tá bom? De cumprimento de sentença. Um pelo rito da prisão e o outro pelo rito da penhora de bens. Ok, gente? Uma última dúvida, Michele. Então, a conta poupança, ela pode ser penhorada neste caso da ação de alimentos? Pode. Ô, Valéria, na ação de alimentos a gente manda penhorar até o salário do cara. Tá? Já aconteceu. Eu pedi para penhorar. O cara pagava 30% do salário de pensão. Eu pedi, mas que todo mês fosse penhorado mais 30% para pagar o que ele devia. Antes de ser seletista. E ele ficou vivendo só com 30% até pagar a dívida. Você entendeu? Entendi sim. Mas é porque é verba alimentar, tá? Gente, ok. Deu para entender essa parte que a gente pode fazer de duas formas, tá? Aqui, primeiro, a gente vai falar sobre a prisão. E o nosso trabalho também vai ser um cumprimento de sentença. A gente vai fazer inicial do cumprimento de sentença que se requer a prisão civil do devedor, tá? Bom, gente, a gente não tem prisão civil no direito brasileiro. A gente só tem a prisão por crimes, né? Mas a única prisão civil que a gente tem é essa prisão civil do devedor dos últimos 3 meses de alimentos, tá? É a única que a gente tem. A gente tinha antes a do depositário infiel, que foi retirada pelo Pacto de São José da Costa Rica, tá? Uns 15 anos atrás. Então, a gente pode pedir essa prisão civil porque é devedor de alimentos. No cumprimento de sentença que condena a pagamento da prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fica os alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para em 3 dias. Olha aqui, gente. Então, o executado, ele vai ser citado para quê? Para pagar. O prazo não é de 15 dias, igual é da execução de pagar quando já certo normal. É de apenas 3 dias. Você repete aí, por favor. Repete essa aí, por favor. Pode. Que eu estava copiando aqui. O cara vai ser citado para pagar em 3 dias. Não é em 15 dias, como é no cumprimento de sentença de pagar a quantia certa. É 3 dias. Ok, obrigado. E aí ele pode pagar em 3 dias, e aí ele não vai ser preso. Provar que pagou, ou seja, juntar o comprovante a pagou. E eu já vi casos que o cara pagou, e mesmo assim a mulher estava executando só para infernizar a vida do indivíduo. Então ele pode provar que ele já pagou, tá? Até porque, gente, às vezes o cara recebe a citação,
vai lá e faz o depósito. Aí ele junta o comprovante de depósito, tá? Por quê? Porque tem homem que é assim. Tem homem que é assim. Ele fica devendo. Ele tem o dinheiro, mas ele fica devendo. A hora que a mulher ajuiza a ação, ele vai lá e paga. Eu conheço um cara que ele ficava 2 meses sem pagar. Aí quando ia vencer o terceiro mês, ele ia lá pagava 1. Aí deixava mais 2. Só para não ter a razão para poder executar. Sabe o que acontece, Tati? Isso era até 2015, isso funcionava até 2016. Isso funcionava muito bem, porque tinha que esperar inteirar 3 meses. Agora não. Agora no máximo 3 meses. O que significa? Que isso não cola mais. Porque eu posso executar o cara em 1 mês, em 2 meses, entendeu? Ah, ok. Eu posso executar hoje em dia, gente, porque é o seguinte, quando o cara é autônomo, vira o ano, vira o salário mínimo e ele tem que complementar a pensão, concordam? Pode. Os bonitos acham que não, que eles podem continuar pagando o mesmo valor a vida inteira. Aí eu já ajuizei a ação por causa deste valorzinho. Teve uma mulher que eu falei assim, você tá percebendo que é R$45? Ela falou, tô, mas eu quero. Porque a mudança do salário aumentava em R$15 a pensão dela. Ele devia 3 meses, ela queria R$45. Ô, Michele. Oi, Thalita. Bom dia. Bom dia. Essa é a bela Thalita na sua foto? É. Gente, a Thalita é muito crepúsculo. Thalita, você já foi em Paraty? É ela. Hã? Já foi em Paraty? Não. Vai em Paraty um dia, na praia, e faz um passeio de barco que eles levam na casa que foi gravado o último filme, aquela casa de vidro. Ah, gente, gracinha. Vai lá, vou ver se eu tenho um dinheiro e vou lá. Vai lá, é muito legal. Aqui, tem um caso, assim, eu cheguei a conhecer um amigo meu, que a mulher, ela arrumou outro homem, ele pagava pensão certinho, bonitinho. Aí ela arrumou outro homem e tal, e aí ela parou de deixar ele ver a filha. Aí ele parou de pagar a pensão. Aí, tipo assim, aí quando ela fez quando ela viu que perdeu a pensão, ela voltou a deixar ele ver a filha, ele voltou a pagar. Gente, só que uma ficou coisa esses tem meses, nada a ver né? com a outra. Ninguém tá comprando a convivência com a criança, não. O cara pode... Parece que o homem paga, né, pra ver o filho, né? Porque no caso ele parou, ele ficou alguns meses sem pagar a pensão, só para ela sentir o aperto. De ver a filha, aí quando ela sentiu o aperto, ela voltou a deixar ele ver a filha. Gente, o direito dele ver a filha independe dele estar pagando pensão ou não. Às vezes ele para de pagar e está no processo de execução, a mulher fala, não vou deixar enquanto ele não pagar. Não, ele não está pagando para ver a filha. Tá? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Nada. Nada. Tá? Gente, aí vamos lá. Então ele pode pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Antes do juiz sair mandando prender Deus e todo mundo, tá? Ele tem o prazo aí de 3 dias para justificar. Qual que é a justificativa que os bonitos gostam de apresentar? Estou desempregado. Não cola. Não cola. Você está desempregado, meu amor. O que você está comendo? Você está sobrevivendo? Ou você está morrendo de inanição? Porque se você está comendo, você vai ter que arrumar um jeito do seu filho comer também. Vocês entenderam? Entendi. O cara falar que está desempregado não é motivo para parar de pagar a pensão. Agora, o cara sofreu um acidente, está internado no hospital. O cara sofreu um acidente, está em coma. Isso serve. O que eu tô querendo dizer, gente, não é qualquer justificativa. A justificativa tem que ser assim. Esse caso mesmo, o cara tá em coma, o cara tá internado no hospital, não pôde trabalhar durante 1, 2, 3 meses, tá? Agora, tô desempregado? Arruma o dinheiro. Me segurei pra não falar um palavrão. Vende latinha, mas paga a pensão. Oi? Vende a latinha, mas paga a pensão. Ô, Sheila, eu já vi um juiz falar com o cara em audiência assim.
Até roubar você pode. Mas paga a pensão. Mentira, viu, gente? Não pode, isso não é justificativa para roubar, não. Mas o que eu estou querendo dizer é, estar empregado ou não, o cara não paga a pensão só a hora que dá, não. Ele tem que pagar a pensão sempre. Por quê? Porque a criança não tem fome só a hora que dá. Ela tem fome todo dia. Tá? Então, e alimentos, gente, eu tô falando aqui muito de comida para impactar. Mas alimentos não é só comida não, tá? Alimentos é comida, é lazer, é medicamento, é educação, tá? Tudo, todos os gastos da criança, tá? Ou seja, ela precisa daquilo. Então, o pai, se estiver desempregado, gente, se vira. Se vira. Como diz a Sheila, cata a latinha, paga a pensão. Não é justificativa, tá? Assim, são poucos os motivos que servem como justificativa aceitas pelo judiciário, tá? Atitudes do devedor e suas consequências jurídicas. Cumprir obrigação e provar que o fez. Acabou o processo. Que esse era o intuito da pessoa, era receber o valor da pensão, né? Acabou. Beleza, tá resolvido. Justificar a impossibilidade de efetuá-la. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 528, somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Tá? Se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º do artigo 528, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 3º do artigo 528. Aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Permanecer inerte. Gente, o juiz não aceitar a justificativa e permanecer inerte vai ser a mesma consequência, né? Caso o executado... Michele, eu tenho uma dúvida. Sim? Na ação de alimentos, eu não sei se a gente vai ver isso, ou se já é agora ou mais para frente, essa questão do pagamento do valor se transfere para ascendente, descendente, exemplo. O pai não tem condições de pagar, aí transfere para o avô, seria mais ou menos isso? Vocês vão ver isso na aula de família com a Renatinha, tá? No 6º período. Não é que transfere assim não, tá, Valéria? É porque os avós também têm obrigação, os ascendentes também têm obrigação, tá? Então, se o pai não consegue pagar, e eu já tive caso que o pai era usuário, os avós tinham uma condição financeira muito boa, o pai também tinha, mas ele acabou sendo usuário de drogas e foi viver na Cracolândia, né? Igual mendigo mesmo. E aí, a gente ajuizou a ação contra os avós. Gente, o pai tem que pagar 2 salários mínimos de alimentos. Ele não está podendo pagar, então agora quem vai pagar os avós? Não. Tem que ajuizar a ação contra os avós. Tem que fazer a ação contra os avós. E só nessa ação é que o juiz vai mandar os avós pagarem. Essa transferência não é automática, é isso que eu estou tentando explicar. Entendi. Tá? Thalita também estava com a mão levantada. Thalita, pode falar. A Ana Souza também está com a mão Não, é porque levantou sozinha. sozinha. Eu não tô sabendo mexer, não. Mas não. Não. Tá, então vamos Obrigada. pela ordem aqui. Ana, Professora, essa aí seria a assunção de dívida? Ou é outra coisa? O que a não é assunção de Valéria dívida, não. perguntou. Eu entendi o que você quis perguntar. Não é assunção de dívida, não. Porque a dívida é dos próprios avós. Eles também têm essa obrigação. Ah, sim, entendi. Tá? Que a assunção de dívida é quando você assume a dívida que não é sua, né? Você faz a transferência mesmo da dívida. Nesse caso, não. Tá? Obrigada. É o devedor solidário, porque eles também têm o dever. Ronaldo. Professor, essa ação contra os avós aí é o seguinte, preferencial é contra os avós maternos ou avós paternos? Ou pode ser contra ambos? Tem Tá preferencial não, preocupado, Ronaldo. Ronaldo? É contra os 4. E às vezes a mulher fica pé da vida, porque ela juiza a ação contra os pais
do, 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 do pai, fosse né? pai Contra os do pai, pais né? do pai, do embuste. Desculpa, eu vou chamar aqui o devedor de embuste. Do embuste, né? Isso. E aí o juiz manda incluir os pais dela também. Ah, perfeito. É contra os Oh, pais. interessante, né? Não imagino isso, não. Manda incluir, porque é dos 4 o dever. Muito interessante isso. Bacana. Já vi isso acontecer. Isso é muito, muito interessante. Pode dar ruim para a pessoa. Não é? Ela vai pensar muito para poder ajuizar uma ação contra os avós, né? Mas eu já vi passar também. Eu já vi juiz condenar só os pais do pai. Mas eu já vi juiz também mandar citar os pais da mulher também. Pais maternos. Não, Os perfeito. maternos também. Ok, gente, mais alguma dúvida? Bom, conforme o parágrafo 1º do artigo 528, caso executado no prazo referido no caput do artigo 528, ou seja, 3 dias, não efetue pagamento, não prove que o efetuou, ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando no que couber o dispositivo. É aquela certidão de dívida que a gente pode protestar no cartório, inclusive negativar o nome da pessoa, tá? Se o executado não pagar, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, então, se protestar esse pronunciamento judicial, é protestar em cartório, no cartório de protesto. E também a gente pode pedir para negativar. Decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. E é disso que a gente vai falar agora. Dessa prisão civil do devedor de alimentos, tá? Então, primeiro, Nesse gente... caso, a gente tem que colocar na... Nesse caso, a gente tem que colocar na... Nesse caso, a gente já tem que pedir na execução para negativar? Esse já é um pedido nosso ou o juiz faz isso, o juiz próprio? A gente pede. Aí você pode pedir, Tati, tanto na inicial quanto nesse momento processual, tá? Quando há o decurso do prazo sem manifestação ou quando há justificativa e o juiz não aceita a justificativa. Aí você já pede, excelência, peça certidão para o protesto, negative o nome e expresse o mandado de prisão, tá, gente? A prisão é de um... Nesse caso, é melhor pedir na inicial de uma vez, ué. Ah, mas você vai ter que pedir depois de novo. Eu já peço na inicial, Valéria, mas depois eu peço de novo. Porque não adianta, você vai ter que pedir de novo depois. Tá, e nesse caso aí, para a gente pedir, como é que chama esse processo? Qual é o nome? Não, é um pedido, dentro do próprio processo, você só atravessa a petição. Ah, só atravessa. É uma simples petição, você só faz a petição. Entendi. Não, beleza. Só faz uma petição lá assim, ao juízo da primeira vara de família de Belo Horizonte, Minas Gerais, autos tal, tal, tal. Fulano de tal, devidamente representado pela sua mãe, já qualificados na ação de cumprimento de sentença ajuizada contra ciclano de tal, depois já também devidamente qualificado, vem perante esse juízo requerer. Fulano de tal não pagou, não provou que o fez, não justificou, assim requer que seja expedida certidão para protesto, que seja negativado nos órgãos de crédito, né, de proteção ao crédito, e que seja expedido mandado de prisão contra fulano de tal, CPF tal, pelo prazo de 1 a 3 meses. Dias. Gente, você pode pedir 1 mês, você pode pedir 2 meses, você pode pedir 3 meses, ou você pode falar como o código fala de 1 a 3 meses? Pode. Eu falo, gente, pede sempre 3 meses, né? Mas eu falo igual o código, eu falo de 1 a 3 meses. E é o juiz que decide, tá? Eles costumam dar 1 mês, tá, gente? Aí tá. Vai ser de 1 a 3 meses, cumprido em regime fechado. Óbvio, né, gente? O que adianta o cara estar em regime aberto? Na época da pandemia, veio uma lei que falava que de abril até outubro de 2020, não podia determinar a prisão civil para não pegar Covid. Então, que ele deveria cumprir em regime aberto, com tornezeleira. Ô, gente, eu pedi a suspensão dos meus processos. E teve uma que eu falei e o juiz falou assim, doutora, é exatamente isso. Eu falei com o juiz, olha, estamos todos em prisão domiciliar, todos.
Quer dizer que é uma pandemia, isolamento social. O mundo está em prisão domiciliar. O prisão domiciliar vai fazer o cara pagar os alimentos, vai intimidar, porque é para isso que existe a prisão civil. É para coagir. Vai coagir? Não vai. Então suspende, que depois da pandemia eu mando prender de novo. Mandei suspender tudo. Depois, quando for voltando, a gente vai pedir mandado de prisão. Tá? Porque, gente, por isso que tem que ser em regime fechado. O cara tem que ficar lá encarceradinho, fechadinho, tá? Mas tem que ser uma cela diferente. Tem que ser separado dos demais presos, tá? E normalmente aqui em BH, em qual delegacia? Como é que é? Ou é em presídio mesmo? Presídio mesmo, Tati. Aqui em BH eles nem colocam em cela separada como deveria ser, você acredita? Sério? Não. Aí o cara fica desesperado O cara pra fica pagar a lá nem pensão um pra dia. poder sair, porque já arrumou uma briga com o traficante dentro da cela. Credo. Tá? Gente, isso é coisa do novo código mesmo, tá? Ele tem que ficar em regime fechado numa cela separada, tá? Aí tá. Aí o cara ficou lá preso 3 meses. Não tinha... O Dado Labella ficou. O Dado Labella, filho de um dos maiores atores, né? Um casal de atores famosíssimo, Pepita Rodrigues e Carlos Eduardo Labella, ganhou 1 milhão na Fazenda, em 2009, quando ele ganhou a Fazenda. Teve a pachorra de ser preso por dever de pensão alimentícia e ficar preso. Ele não pagou, não. Ele cumpriu o tempo que o juiz mandou. Porque o cara não fica preso ad eterno, não, tá, gente? Ele fica preso no máximo 3 meses. É o tempo que o juiz manda, tá? Aí ele foi preso hoje. Amanhã a família dele foi lá e fez um acordo com a mãe, ou depositou valor em juízo. O juiz vai liberá-lo. Não pagou. Não vai pagar. Ele cumpre 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vai cumprir a pena lá. Vai ficar lá bonitinho cumprindo a pena. Tá? E Dado Labella fez isso, cumpriu a pena toda. Preferiu cumprir do que pagar. Tá? Ana, você levantou a mão. Isto, eu queria perguntar, eu não estou defendendo que a pessoa que não paga pensão não deve ser presa. Só que não tem nenhuma algo assim em discussão, porque assim, no penal, para você sofrer um regime fechado, a pena tem que ser maior que 8 anos, né? Aí assim, o cara, uma prisão decretada por 3 meses, ficar em regime fechado é tecnicamente meio esquisito, né? Não tem, Ana, uma boa colocação, uma fantástica sua colocação, inclusive. Não tem, você acredita? Pois é, tipo assim, logicamente que colocar ele em uma prisão regime aberto não faria sentido, né? Que ele continuaria, assim, entre aspas, vivendo a vida dele. Mas te causou fazia diferença, né? Ele já ir para um regime fechado. É. Não, nunca vi discussão sobre isso. A única vez que eu vi discussão sobre isso foi nessa época da pandemia. Né? Sim. Porque aí você vai colocar em regime fechado pro cara pegar Covid também não, né? Mas aí, mesmo assim, usando de outra argumentação, né? Do outra perigo da argumentação, saúde nada dele. a ver com o penal, né? Que você tem que ter uma sentença transitada em julgado, com Sim. mais de 8 anos pro cara ficar. A não ser que seja uma prisão preventiva, né? Uhum. Mas não, o pessoal acha super normal. Obrigada. Oi, Sheila. Michele, então, ele cumpriu a prisão durante o período determinado pelo juiz, ele não pagou esse valor. Mas esse valor, ele continua devedor desse valor. É exatamente isso, Dado Dolabella. Gente, o cara ganhou a Fazenda, ele ganhou 1 ou 2 milhões lá e não pagou pensão. Preferiu o quê? Ficar preso, né? Ou seja, isso é birra, né? Porque tem gente que cumpre, gente, fica preso porque não tem um dinheiro. A maioria fica por birra mesmo, por pirraça, tá? Aí, olha só, tá aqui, Sheila, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das pensões vencidas e vincendas. Amor, você ficou preso, a criança não comeu sua prisão, não. Então você ainda deve aquele valor. Deu para entender? Deu sim. Mas eu não vai executar de novo esse valor. Tem que ser, passar de novo um prazo e fazer uma nova execução. Seria piora também. Eu mandaria piorar o dinheiro que ele ganhou. Olha só. Então, ele ficou preso o tempo todo e não pagou. Ele continua devendo, tá? E aí é o seguinte, se paga a pensão, o juiz suspende o cumprimento da prisão, tá? Isso é óbvio. Agora, e se não pagou? Se não pagou, Sheila,
eu vou continuar naqueles mesmos autos a execução, fazendo a penhora dos bens dele. Eu não preciso iniciar um novo, não. Tá? Ficou preso, não pagou, ele continua devedor e eu vou penhorar os bens dele. Porque ninguém paga pensão com prisão, não. Tá? E ó, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao juizamento da ação e as que vencerem no curso do processo. Que foi aquilo que eu falei. Às vezes, você custa a citar a pessoa. Quando vai ver, aquele 3 já não é 3 mais, né? Já é 1 ano, aí tá alta a pensão. Ok, gente? Até aqui, ok com a prisão civil? Professor, Oi. após o relaxamento, por exemplo, dessa prisão de 3 meses, ou seja, por ele ter cumprido, por decisão do juiz, ele poderá vir a ser preso de novo em razão desse mesmo processo? Ô, Ronaldo, ele não pode ser preso por causa desses 3 meses. Mas ele Perfeito. pode ser preso por causa dessa pensão alimentícia. Deu para entender ou não? Deu. Deixa eu tentar explicar Que para aí, vocês aqui o que eu tô que aí querendo é dizer. que aí Ele foi uma não pena. pode ser preso de novo por causa dessa dívida. Mas se ele ficar devendo outros meses, ele pode ser preso de novo. Perfeito. Ok, Tá? tá certo. Agora, eu posso fazer, se não for os últimos 3 meses, eu posso pedir, eu vou fazer pelo rito da expropriação de bens. Então, nos últimos 3 meses, a gente pede a prisão civil. E aí, e os outros meses, professor? O que está devendo aí tem 1 ano. E os outros 9 meses? 9 meses nós vamos usar a expropriação de bens, tá? Professor, e os últimos 3 meses? Se eu quiser fazer expropriação de bens, porque eu tô com dosinha dele, não quero que ele seja preso. Eu posso cometer essa sandice? Pode, não tem problema nenhum, tá? Aí é uma obrigação de pagar quantia certa, tá? Na situação de prestação de alimentos, recaindo a penhora em dinheiro. Tá, se eu penhorar a conta bancária, gente, a pessoa pode sacar. Ainda que o outro impugne, que a impugnação tenha efeito suspensivo, eu posso sacar porque é verba alimentícia, tá? Gente, onde que eu vou fazer esse cumprimento de sentença? Qual que é o juízo competente, tá? Gente, é o mesmo juízo dos alimentos, tá? É o domicílio de quem estiver recebendo os alimentos. Você pode requerer o desconto em folha, tá? Sempre que a pessoa tiver carteira assinada ou for funcionário público, tá? E aí o juiz manda a empresa, a própria empresa, então a gente tem que ter os dados da empresa, e a própria empresa recebe um ofício e começa a fazer os descontos, tá? Aqui tá falando do ofício, né? Sem prejuízo do pagamento dos alimentos, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada. Daquilo que eu falei no começo, Valéria, que a gente penhora até salário. Então, a pessoa está devendo aí a pensão, ele já paga 30% do salário dele. Ele vai pagar mais 30% parcelado até pagar o que ele está devendo, tá? E aí, gente, ele vai ser citado para pagar os alimentos. Não pagar o que está devendo, não pagou, a gente vai penhorar os bens dele, a começar pela conta bancária. Ok, gente? Dúvidas? Sheila e depois a Ana, tá? Eu tô seguindo a ordem. Sheila. Sobre a prisão. Ele, como o Ana puxou aí um pouco para o penal, também me veio uma dúvida. Ele foi preso. Isso começa a aparecer para ele como antecedente criminal, como alguém que já não é réu primário, ou não tem correlação? Não. É prisão civil, não é prisão penal, não. Tá? Isso aí é tranquilo. Não fica como antecedentes criminais, não, tá, Sheila? Isso que eu quis dizer. Ana.
A senhora disse que a empresa começa a descontar do próprio salário. Se a empresa não descontar, ela sofre alguma penalidade? É descumprimento de ordem judicial. Pode sofrer Hum, sim. Mas eu nunca vi, viu? não vai colocar o dela na reta, né? Não, nunca vi. Gente, alguma dúvida até aqui? Não, professora, só me ficou uma pequena dúvida com relação àquela pessoa, aquele autor, né, aquele devedor de pensão que talvez já esteja até preso, entendeu? Como que o processo de juízo, nesse caso aí, que eu já vi um caso dessa forma, entendeu? Não, essa é uma das justificativas, tá? Perfeito. O cara tá preso, ele não tem como pagar a pensão, porque ele não tem como trabalhar, tá? Aí, mas Não. aí tem direito de auxílio, não sei o quê, aí é outro assunto. Agora, a pensão, é uma das justificativas que vale, tá? Ótimo. Perfeito. Oi, Sheila. Eu esqueci de abaixar a mão, Michelle, desculpa. Mas tudo bem. Gente, alguma dúvida até aqui? A gente terminou a parte teórica aqui. Já são 9 horas, eu vou fazer um intervalo, um intervalo normal, esse aqui é o horário da aula normal, tá? 9h30 a gente volta, que a gente vai trabalhar com a petição, e eu quero abrir para vocês também a planilha de débito, que vocês aprenderem a fazer direitinho, ok, gente? Ô, Michelle, tem como você mandar O quê? O caso para vocês? o caso e o espelho da aula? Que aí eu vou poder ganhar melhor. Tá. Você fala esse espelho que eu passei agora? Os dois, tanto a petição, o caso, né? Quanto esse aí. Se você puder mandar, porque aí eu vou imprimir aqui, que fica mais fácil, porque a letrinha fica pequena demais para mim. Tá, pode deixar. Tá? Gente, eu vou parar a gravação e aí o segundo horário é outra gravação, tá, gente? É outro vídeo.